Então, boa tarde, Inácio. Antes de Boa mais, tarde. agradecer a sua disponibilidade para estar aqui connosco hoje, na Escola Superior de Comunicação Social, para fazermos esta entrevista no âmbito do Arquivo de Memória Oral das Profissões da Comunicação. Hoje é dia 22 de julho de 2025 e queria precisamente começar por lhe pedir autorização para gravar esta entrevista. Está dada. Obrigado. Inácio, vou começar aqui com umas perguntas mais sociológicas, mais diretas, e depois conversamos sobre a sua vida. O seu nome completo, pode dizer? Inácio Lugero Gomes Fernandes. E o nome profissional? Inácio Lugero. E tenho um pseudónimo que às vezes utilizava, agora já não tanto, que é Alfredo António, que era o nome do meu bisavô que eu nunca conheci, que era Alfredo António Fernandes. Alfredo António era... Está registado. Qual é a sua data de nascimento? 19 de dezembro de 1950. E o local de nascimento? Amadora. E na altura era freguesia da Amadora, Concelho de Oeiras. Qual é a sua escolaridade? Eu não concluí o curso de escultura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, porque fui proibido em 1969 de continuar a estudar. Tem conhecimento de línguas? Sim, o espanhol falo correntemente, o francês também, e o inglês, ao princípio, estou assim, mas depois volta-me à memória. Leio relativamente o francês e o espanhol leio tranquilamente. O francês às vezes é um defeito, que às vezes é a conjugação dos verbos. Às vezes aquilo não sai bem. Mas não, o francês é corrente e ler correntemente e leio em francês e espanhol correntemente. Quais eram as profissões dos seus pais? O meu pai era formado em Direito, jubilou-se como juiz conselheiro vice-presidente do Supremo Tribunal Administrativo e, simultaneamente, do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, já o meu avô também tinha sido solicitador, esse meu bisavô tinha sido professor e eu descambei um bocado na família. Foi um bocado para parte da família da minha mãe. A minha mãe era uma pessoa que, antes do 25 de Abril, pertenceu ao Mudo Juvenil, mas como foi sempre a acompanhar o meu pai pelas comarcas, não é como agora, nós visitámos o país todo, digamos, era doméstica, mas uma mulher muito interessada na leitura, muito interessada na educação dos filhos, dos netos, e era doméstica porque na altura não era possível ter uma profissão, porque a saltar de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos, de comarca em comarca, não era possível. Inácio, começava precisamente por esse contexto familiar e o contexto do seu nascimento e pedir-lhe, no fundo, que nos explicasse como é que esse contexto o marcou, como é que marcou o início da sua vida. Marcou de duas maneiras. A parte paterna, uma ética muito grande, e às vezes uma ética, isso eu vejo isso em mim, muito rigorosa. Eu sou muito rigoroso nas coisas e nas pessoas. Mas tenho um grande defeito, que muitas vezes quando me fazem uma não coincidem com a última, não sou capaz de... É-me difícil, como me é fácil, só brincar, digamos, no bom sentido, com as pessoas que gosto. Com as pessoas que não gosto, sou muito rígido e frio. E isso eu acho que veio um pouco do meu pai, que o meu pai era, de facto, um homem justíssimo, incrível, da educação que tive, só dizendo isso, que nós, à mesa, mesmo já crescidos, era às 1 da tarde o almoço, pontualmente, às 8 da tarde o jantar. E com o meu avô e com o meu pai, não saíamos da mesa sem pedir autorização. Não estou a dizer que isto hoje possa ser assim, é evidente que os filhos e os netos somos muito mais abrangentes. Mas havia uma disciplina, e essa disciplina, se calhar, ficou-me, noutras matérias, não nesta matéria, ficou-me para a vida. Do outro lado, o outro materno, que era um desenhador, foi um homem que fez a Primeira Guerra Mundial, que levava-me ali à Avenida da Liberdade, para quando era a data da Batalha de Lalis, que era um homem genial, com o traço, e depois o filho, o meu tio, Guilherme, também já morreu, também era desenhador, e essa parte, este binómio, fizeram parte da minha vida.
No entanto, eu passei, porque tinha os meus primos, os meus avós, no Alentejo, e todas as férias, tudo que os minutinhos que tinha era para estar ali, em casa dos meus avós, com os meus primos. Portanto, mesmo hoje em dia, eu considero-me um alentejano para adoção, eles adotaram-me mesmo. Aliás, o Presidente da Câmara, o Luís Pita Ameixa, nasceu ao lado da casa dos meus avós. Eu recordo-me ainda da mãe dele, grávida dele. Portanto, ainda há ali, é extremamente interessante. E para ver, de facto, a relação que eu tenho e a relação que eu tenho com as pessoas, que eu acho que é extremamente importante termos essa relação com as pessoas, mesmo o ex-candidato do Partido Comunista, meu amigo de infância, me diz: nunca te esqueças, eu nasci um mês antes de ti. E agora, numa aprovação de um protocolo do meu grêmio, que sou presidente, do Grêmio Ibérico Cultural e Social, ele votou favoravelmente, era eu que estava ali, votou favoravelmente, aquilo foi votado por unanimidade. Ele disse, às vezes que estão ali naquelas quesilhas, ele votou por unanimidade. E disse-me depois: eras tu, eu votei logo por unanimidade. Muito bem. Nasceu na Amadora. Sim. E cresceu na Amadora também. Não, como é que foi a sua infância? Não. Minha infância, então vou já contar. Nasci na Amadora, que o meu pai estava na altura, que era delegado de menores em Lisboa. Passado 3 meses, vou pela primeira vez para Portimão. De Portimão, passo, ainda com uns 3 anos, mais ou menos, 3, sim, para Pombal. Para Pombal estou até aos 6 anos. E a memória que eu tenho de Pombal era quando apanhei sarampo. Tenho essa memória, é a minha memória mais ou menos antiga, é aí por essa altura. Aos 6 para 7 anos vou para Odmira, onde faço da 1ª à 4ª classe. Ainda hoje tenho amigos da turma da 1ª à 4ª classe que nos damos. Uma coisa, como é que se consegue criar ainda hoje consegue-se criar isso? Faço pronto em Odmira. Depois, faço a 4ª classe, na altura faço a admissão ao liceu em Beja, e daí vou para Portimão, novamente. Porque a comarca era de juiz de 3ª, passo a juiz de 2ª, e tive até 1965, quando o meu pai veio definitivamente para Lisboa. Portanto, já viu... não, esqueci-me ainda uma situação. Quando saímos de Pombal, foi para São João da Pesqueira, ao pé da Régua, onde tivemos um ano, porque não se podia tranquilamente vir cá abaixo, o meu pai não tinha carro, e era muito interessante, ao pé da Régua, e não havia mercado, e era uma caixinha com um cadeado, que ia à régua, onde se trazia o peixe, e voltava para cima, e depois o senhor do peixe punha quanto o meu pai devia, e depois o meu pai punha o dinheiro e pedia mais peixe. Portanto, foi um ano, foi a primeira vez que eu vi neve, foi em São João da Pesqueira. Portanto, foi Pombal, São João da Pesqueira e depois Odmira. Pronto, estava esta lacuna. Pronto, e depois aqui, Lisboa, parede. E como é que marcou essa passagem por esses sítios todos, essa infância movimentada, digamos assim? Olha, eu acho que me influenciou numa coisa. Eu já bastantes vezes mudei de casa, porque eu acho que isto ficou, ao vir de um certo tempo, a ver a necessidade da mudança de casa. Isto é uma coisa estranhíssima. Há pessoas que estão na mesma casa. Eu nunca mudaria. Eu acho que agora também já não mudo. Mas às vezes era a necessidade de sentir outro espaço. É interessante essa pergunta porque eu senti ao longo da vida, e já fiz essa reflexão, que havia essa necessidade da mudança de casa, de criar novos espaços. Eu mesmo na nossa casa, eu de vez em quando mudo as coisas, tenho a necessidade de criar novos espaços. Sentir. Não sei, se calhar é isso mesmo. Nós temos que assumir estas coisas na vida sem problema nenhum, sem dramas, sem ir ao psicólogo, de ir ao psiquiatra, não precisamos nada disso. Precisamos nós interiorizar o que foi a nossa vida. E depois regressa? Regresso, acabo de fazer o 7º ano ali nos Salesianos, no Estoril, e é uma história muito interessante porque eu gostava muito de escultura. Mal sabia eu que eu seria um escultor medíocre, de 10, 11 valores, e que acabaria a dar aulas nos liceus de desenho, o que não me agradaria muito, digo sinceramente. Embora eu goste muito do contacto com as pessoas, mas o contacto pontualmente, não o contacto rigidamente. E há uma história muito interessante, porque na altura era preciso, para a aptidão à faculdade, era preciso
geometria descritiva, matemática e desenho de estátua. Desenho de estátua. Era difícil e já não sei como. Vou bater à porta do mestre Lagoa Henriques. E disse: mestre, eu necessito desenhos. Menino, mas estás aqui a bater à minha porta porquê? Eu quero entrar para a faculdade. Dá-me aí o número de telefone do teu pai e da tua mãe, que é para saber se isto é verdade. Estamos a falar disto em 67 para 68. E, entretanto, pronto, ele disse: eu estou cheio, mas indicou-me outro professor para fazer o desenho de estátua. Faço a aptidão a Belas Artes, passo a aptidão. E o mestre Lagoa Henriques é muito interessante que este primeiro contacto, um contacto frio, levou-me a uma amizade até à morte dele mesmo. Foi um homem que eu aprendi muito, que numa altura, por exemplo, que o meu filho mais velho estava a passar naquela adolescência complicada, disse: trá-lo cá. Uma tarde inteira estiveram a conversar, nunca sei nem de um lado nem do outro o que é que conversaram, mudou totalmente a vida do meu filho. Portanto, ao mestre Lagoa Henriques eu não lhe devo só as aulas que nos deram na faculdade, devo-lhe também são estas coisas, estas faturas que nós nunca conseguimos pagar na vida, pagamos com os afetos. E como é que foi crescer nos anos 60 em Portugal? Qual era a sua consciência política ou social, digamos assim? A primeira... Eu venho de uma família tradicionalmente com dois fatores: republicano e ateu. Eu não me recordo, em 4 ou 5 gerações que vamos para trás, de uma família longa, paterna, e de materna também, não tão profunda como isso, de haver batizados ou casamentos católicos. Aliás, é muito interessante. A minha mãe tinha 2 filhas do primeiro casamento das minhas irmãs. Uma ainda está viva e que temos uma relação esplêndida. Veja bem o que era um juiz chegar a uma comarca, solteiro, com um filho. Estamos a falar nos anos 50. O estigma que se criou, aliás, o estigma que eu tive até ao 25 de Abril, no meu cartão de identidade na altura e na cédula, filho legítimo. Está a ver? Cada vez que tinha-me que fazer uma matrícula e tudo, era o filho legítimo, o filho do juiz. E era para dizer isto, porque quando o juiz tomava posse, ficavam nas comarcas, as coisas ficavam, já a ver, estava com uma senhora casada, com um filho, solteiro. E nestas coisas o padre ia sempre, o meu pai dizia: não me faça isso superior, tenho muito respeito de ti, mas eu não entro numa igreja. Está a ver o homem que foi e que eu acho que pagou até ao 25 de Abril, a nota teve sempre bom, não teve muito bom, e depois a seguir ao 25 de Abril foi vice-procurador-geral da República e subiu na carreira pelo seu grande valor e o grande homem. Lutou foi presidente do Sindicato dos Magistrados, guerreou, digamos, entre comas de um amigo, o Laborinho Lúcio, que onde ele disse: quando vão separar a magistratura, vão matar a justiça, e hoje está-se a vender. Ele dizia sempre, eu recordo-me disso: um juiz com 20 anos pode ter 20 valores, mas falta-lhe uma coisa: é a experiência da vida. E ele lutou contra isso, perdeu, foi uma das batalhas que perdeu. Mas, portanto, essa parte republicana, o meu bisavô, que eu nunca conheci, teve 11 filhos, vivia em Austrália. O meu bisavô, aliás, nós estamos ainda ligados à família do Brito Camacho, eles eram primos irmãos, e o meu bisavô, na altura tinha que se registrar os filhos nas paróquias, comprou uma herdade ali ao pé de Alcácer e ia matando os filhos todos com paludismo. E ele é um dos subscritores do registro civil, porque ele só depois registou. Ele era um homem também muito rígido, e a certa altura, quando veio a República, aliás, ele estava para ser preso e deportado para Timor com um tio meu, o meu tio António, porque eles tinham estado
no regicídios tinham estado, nunca percebi bem qual era a razão, mas tinha. Ele era carbonário, sim, e maçom também. Aliás, ele fez com o Brito Camacho. Eu depois fiz esta investigação e o Dr. Branco, um médico de Aljustrel, um triângulo que depois foi abatido por falta de pagamento, não pagaram, e aquilo foi dissolvido. Mas ele ensinou os meninos a ler e a escrever, para poderem votar, e depois criava um jornal. Se calhar também venha um bocadinho, está a ver, criar um jornal para dar gratuitamente aos mineiros, e o meu tio António ia distribuir lá gratuitamente, e a certa altura, isso por acaso está no Museu da Hoje da Mina, está lá escrito isso. Quem era o presidente da mina? O Barão Abuim Inglês, avô do Abuim Inglês do Partido Comunista. E o meu tio, que era aguerrido, agarrou uma pistola e apontou-lhe ao peito. Mais nada. Estamos a falar isto depois de facto, da República. O Barão foi falar com o meu avô, e o meu avô, de vergonha, mandou o meu tio com outro irmão para o Brasil. E ele vai para regedor de Conselho de Ferreira do Alentejo, que eram agora os presidentes da Câmara. É interessante ao menos o ar revolucionário, o ar lutador, o ar ético. Achou que o filho nunca poderia ter apontado uma pistola. Não era, ele sentia-se envergonhado. Aliás, ele tem escritos que ele deixou da partida do filho para o Brasil, dos filhos, para Belo Horizonte, onde casaram com duas índias, e nós temos uma família muito grande, Fernandes, em Belo Horizonte. É interessante, eu acho que estas coisas ficam no ADN. Ele já estava muito... Ele deve ter tido diabetes ou coisa assim, cegou, e o meu pai, na altura, portanto, da Segunda Guerra Mundial, lia-lhe os discursos do Hitler. E ele era tão anti-católico que, quando já as últimas coisas que disse antes de facto entrar em coma para morrer, disse: não ponham o atleta no caixão. Era assim. E quando ele tinha um humor muito, das coisas que me conta, que eu não conhecia, um humor muito forte, muito aguerrido. Ele, a certa altura, tinha que ir às procissões, era regedor de Conselho, em Ferreira, e houve um senhor que disse: ó, Sr. Alfredo Fernandes, está a passar ali onde eu tenho um bocadinho de respeito, tira o chapéu. E ele, com o seu humor, dizia: você não sabe, eu e ele não nos falamos. Portanto, tinha este humor que também era extremamente interessante. E se calhar essas coisas do ADN temos cá isto tudo escrito. E eu acho que fui buscar um bocadinho de cada um dos lados. Como eu digo, nós todos temos os nossos Che Guevara, e o meu Che Guevara continua a ser um bisavô que eu nem sequer conheci. Só conheci de histórias de pessoas mais velhas que tinham realidade com ele, de escritos que existem. E olha, e fiz-lhe uma memória nos seus 125 anos de nascimento, pedi ao Lagoa Henriques, olha, que fizesse a cara dele de um lado da moeda, e ao Carlos Amado, que era o companheiro do Lagoa a vida toda, que fizesse o símbolo da Aljustrel. Que depois deu uma história interessantíssima. Posso contar a história. O meu bisavô foi um dos fundadores do Centro Republicano da Aljustrel. E eu resolvi fazer essa medalha, numerei-a só a 100 exemplares, o Lagoa, evidente, não levou nada, mas tive que pagar a cunhagem. Ofereci ali de família, e a certa altura o meu tio, o irmão do meu pai, fez um breve resumo. Eu fui à Câmara de Aljustrel e a certa altura disse: olha, o Presidente da Câmara, eu não quero ganhar dinheiro, mas se puder vender para eu pagar só aquilo, tudo, está aqui esta brochura, nós damos isso tudo. Ele nunca me disse nada. Eu, ao menos dizer, não quero, nada. O Luís Vaz, que é um grande historiador, sabendo das minhas histórias, somos amigos, Inácio, vai ser novamente inaugurado o Centro Republicano da Aljustrel. Disse: Luís, eu posso ir contigo? Eu disse: vamos. Na primeira fila, não está a ver, aquilo cheio completamente de mineiros, com os holofotes, e sentado na mesa estava o Presidente da Junta da Aljustrel, o Presidente do Centro Republicano, o Governador Civil, que tinha sido amigo meu, que me conhecia desde miúdo, e o Presidente da Câmara, que eu tinha falado. Eu digo: Sr. Governador Civil, antes de começar a sessão, eu só quero 15 segundos, se me dá licença. Ele conheceu, são só 15 segundos, não mais nada. É para eu oferecer uma medalha que eu fiz aqui à mesa. Agarrei uma medalha, ofereci ao Presidente da Junta,
ofereci ao Presidente do Centro Republicano, ofereci ao Governador Civil, e quando foi o Presidente da Câmara, virei-me, disse nada, viva a República, fechei o punho, viva a Carbonária. E sentei-me. Dizia ao Luís Vaz, a gente não vai sair daqui vivos, está ali o Governador Civil. Portanto, esse espírito, a minha paga perante aquilo foi esta. Foi um gelo, e eu também senti esse gelo. Mas eu acho que tinha que fazer esta paga que o meu bisavô merecia. Não merecia que a terra dele, aquilo que ele fundou. Porque a fotografia que eu tenho em casa, grande, uma fotografia grande depois foi pintada, só há 2 exemplares. Um está em minha casa, outro está ainda no Sindicato dos Mineiros em Austrália. Portanto, eu devia-lhe isso. Pronto, olha, às vezes tenho estas coisas que eu acho que está no sangue destes ADNs. Vamos voltar à sua casa, se não se importar. Voltamos. E qual era o ambiente que vivia em sua casa? Falavam de política? Falou-se sempre. E a primeira experiência política que eu venho são em 69, tinha havido 68 em Paris e em 69 aqui, já na faculdade. Há uma atividade. Não há, o que é que eu posso lhe dizer? A minha experiência política é uma experiência política pequenita. Não é grande. Recordo-me, eu tinha cabelo, tinha cabelo por meio das costas, e calças à boca de sino e sapatos assim, que eu hoje olho as fotografias e digo, mas pronto, era a época. E recordo-me ali entre Parede e Carcavelos, andar a colar cartazes, e a certa altura, no escadote, sinto um indivíduo bater-me no escadote e agarrar-me a mim e meter-me a cabeça dentro de um balde de cola. Na altura jovem, consegui fugir, e era extremamente interessante, porque nestas eleições, que as primeiras penso que foram em 69 e depois foram em 73, a oposição, as pessoas não têm esta noção sequer. Não havia votos nas mesas de votos. E nós tínhamos que entregar os votos às pessoas que estavam na fila. Que os votos não eram, o boletim não era igual ao boletim que estava do outro lado. As pessoas não têm hoje a noção, de facto, falam de coisas que não têm, e a história é extremamente importante. Eu bebo história, como está a ver, já no final do século XIX, princípio do século XX, bebo, que me serve de referência, que nunca vivi, mas serve de referência, referência credível, e hoje as pessoas não têm a noção disso. Que é a falta de liberdade. O Congresso de Aveiro, eu estive menino, e eu tive um privilégio nesta vida. Com os 18, 19 anos, ia ali para a Sá da Costa, ouvia o Dr. Mário Soares, porque a minha mãe tinha sido e foi até ao final, muito amiga da doutora Maria Barroso. E eu tenho uma fotografia em casa, que pusemos num livro e não encontramos essa fotografia, que à porta do Jardim da Estrela, a minha mãe pertencia ao Mudo também, como a doutora Maria Barroso, a doutora Maria Barroso, a minha mãe e 2 carrinhos de bebê, com 2 mafarricos pequenos. Eu pensava que era o João, mas já falando com a Isabel, que temos um mês de diferença, era de certeza eu e a Isabel. Portanto, a família Soares fez parte sempre da minha vida. E, portanto, aquele menino de 18 anos ia ali para a Sá da Costa para ouvir o Vitorino Sormanho Marques, o Vasco da Gama Fernandes, o Raul Rego. E várias vezes assisti a esta cena. Eu ali não era, ia ouvir, ia beber. Muitas vezes entrava um pido e disse: estou farto de bufos, e o Raul Rego, vou-me embora. E quantas vezes eu vi chegar depois vindo ali da Rua da República, ele ir até a António Maria Cardoso, levar uns papos e voltar. Portanto, estas pessoas ensinaram-me e formaram-me. Sem a obrigatoriedade de formar, formaram-me. Porque eu acho que ainda hoje acontece, e mesmo quando dou aulas, os alunos pensam que estão a aprender comigo, mas eu estou a aprender com eles. A vida é uma aprendizagem constante. E se um dia passa que eu não tenho a aprendizagem com alguém, eu sinto-me um bocado frustrado. E às vezes acontece, evidentemente. Porque a vida é esta troca de conhecimento. E hoje fico muito
muito preocupado. Porque o conhecimento, fundamentalmente, adquire-se com a leitura, que eu tive sempre em minha casa, sempre a leitura. Muito bons livros, boas bibliotecas, uma obrigatoriedade na altura de ler, de nos formarmos. E é evidente que é importante as redes sociais, é isso tudo, mas eu li outro dia uma coisa que me impressionou. Pela primeira vez, o QI baixou. Eu acho que isto é preocupante. E o contacto humano, para mim, é o contacto mais importante. Olhar nos olhos, sentir o sorriso, se calhar depois na fotografia, também se calhar depois exprimir isso. E quanto melhor as pessoas dizem, quanto melhor eu conheço a pessoa, melhor eu sei fotografar. Como dizia a minha querida Vieira da Silva, que numa fase não me deixou fotografar em Paris, dizia que lhe roubava a alma. Que as fotografias roubavam a alma. É extremamente interessante. Uma mulher interessantíssima, que com o Fernando da Costa fizemos uma reportagem que era eu vou derivando destas coisas todas. Os grandes pintores e escritores exilados, e ela depois pediu-me, fui lá ao ateliê 2 ou 3 vezes e ela não quis mesmo. Eu fotografei depois no metro, mas não era a fotografia que eu queria. É um dos meus grandes, que não a fotografei como eu queria fotografá-la, mas ela pediu-me a morada de casa, e no Natal a seguir mandou-me um postalzinho assim pintado dela, um original dela, que eu também tenho guardado num livro, eu não sei onde está. Que ela escrevendo por trás é só para lhe agradecer a simpatia, mas perceber também o meu ponto de vista. Maria Helena Vieira da Silva. Eu acho que essa é a grande riqueza que nós temos, esta doação de saber, como eu tenho do Lagoa, tenho vários quadros dele que ele me deu. Quer dizer, eu vivi esta parte política, eu sempre estive na parte na altura, havia o CDE e havia era o CEUD. Um era mais ligado ao Partido Comunista, outro mais ligado ao Partido Socialista. Eu vivi as duas, porque achava que saltitava entre uma e outra até para a perceber. E também perceber que, a certa altura, quando eu sou proibido de matricular para o 3º ano, senti que, de facto, tinham-me castrado a vida. E depois enganei o Estado Novo. Porque quando fui para a tropa, porque, entretanto tive um período em Paris, um ano, assalto, e foi quando eu conheci gente tão interessante, porque na faculdade andava uma pessoa, um amigo de hoje, que se chama Vitorino. Quando o Vitorino de Paris, fui aí que conheci o Zeca, fui aí que conheci o Adriano, fui aí que conheci o Paredes, fui aí que conheci ainda o Luís Cília, que ainda hoje temos uma amizade muito grande. Foi aí que conheci o Jorge Palma. O Jorge Palma outro dia contou isto na televisão. Ele tocava no metro e o menino da latinha das moedas era eu. Estas coisas eu acho que são tão importantes na nossa vida, que nos fazem crescer tanto, que como eu não tinha, porque dentro daquela família tudo, a minha avó nem a minha mãe nos deixavam os homens entrar na cozinha. Portanto, eu não sabia cozinhar. E em Paris, uma das coisas que fiz foi num restaurante. E num restaurante, eu queria ficar a lavar pratos. Porquê? Porque quando vinham as travessas traziam alguma comida, eu metia dentro de um saquinho de plástico. Mas ao fim de um ano que senti a vontade desta educação voltar e voltei. Mas foi para Paris... Assalto. Em que altura? 1970. E aí já tinha entrado em Belas Artes, não é? Já estava, ia para o 3º ano. Não deixam... Isto é muito simples. Em 69, o Américo Tomás vai a Coimbra. É naquela situação que depois há aquele grande, sei lá, uma grande conferência muito dura na universidade, aquele momento muito tenso, em que há vários que querem falar e depois não deixam falar, e depois os estudantes tinham aquela tradição de pôr a capa no chão, para as pessoas convidadas a passar. Quando o Américo Tomás ia passar, puxaram a capa. Fecharam ali a porta férrea, e a minha mulher, que é formada em Coimbra, eu digo, eu não posso...
quando tentámos fugir depois para aquela escadaria monumental, a carga de pancadaria que eu levei, eu e todos ali, e chegámos cá abaixo, pensávamos que era a fuga, mas estava tudo cercado de compidos. E hoje, quer dizer, na memória, a certa altura, para não atraiçoar a memória, há coisas que eu tenho, mas às vezes tenho medo que nós, às vezes, na memória, criamos factos que não são verdadeiros. Só sei que éramos muitos, fomos levar-nos numa carrinha, levar-nos ali para Peniche, enfiámos numa cela, identificaram-nos. Foi aí é que identificaram que eu não pude estudar, e na manhã seguinte largaram-nos, ali de manhã. E foi uma solidariedade fantástica. Os motoristas das caminhonetes ainda pagaram nós aos miúdos o pequeno almoço e levaram-nos de borla para Lisboa. Como é estas solidariedades, nós aprendemos tanto com isto, como aprendemos hoje que criticam tanto os jovens. Eu que não tenho carta de condução e ando nos transportes públicos, estava ali a chegar até à piscina dos Olivais e vinha um senhor idoso para a piscina e cai de frente. O motorista parou logo o carro, tentou, e saíram duas miúdas que iam ali para a escola António Damasio, que é ali ao lado. As miúdas foram os primeiros a ligar, não tinham 14, 15 anos, para o 112, a chamar, e eu disse, vão lá para as aulas, eu fico aqui com o senhor. Não, saíram dali, ao senhor puseram-lhe um lenço por baixo da cabeça. Portanto, a juventude muito boa. Percebe? Portanto, estou a dizer, estes valores que muitas vezes nós, às vezes, dizemos para a boca da fora, esta juventude agora, não. Há valores, têm valores, e esses valores é que têm que ser cultivados. Portanto, foi o que eu estive, o que eu aprendi, de facto, com esta estada toda. O que eu ia dizer, porque é que enganei o Estado? Quando veio para cá, eu ia para o serviço militar. E obrigatoriamente ia para o oficial, porque era o que eu tinha. E eu só dei as habilitações literárias do 5º ano de liceu, para ir como sargento. E disse ao meu pai, eu nunca lhe pedi nada na vida, e sei que o pai também, quando se pede, é difícil. Meta-me uma cunha para a tropa. Eu já mesmo fazia umas fotografias, mas era uma coisa. Para chegar, como é que eu chego a ser repórter fotográfico e jornalista? Antes de chegarmos aí, se me permite, Tá bem. voltávamos um bocadinho atrás para me explicar um bocadinho o ambiente em Belas Artes. Era fantástico, mas muitas vezes com medo, porque nós muitas vezes fazíamos aquelas manifestações e hoje, felizmente, não era. Os tinteiros azuis, eles a certa altura tinham os carros da polícia, mandavam com aquela água, mas água com tinta. Porquê? Para depois estar nas estações de comboio, em paragens, prendiam pessoas que não conseguiam prender ali. Era um ambiente muito interessante, de muita liberdade, mas uma liberdade controlada, com medo. Não se esqueça que estávamos ali ao lado do Governo Civil, Belas Artes, ali tínhamos visto para o pátio do Governo Civil, e às vezes víamos coisas que não. E António Maria Cardoso era ali ao lado. Nós não temos, isso aí eu não tenho a noção, até a probabilidade e tudo, que muitas vezes tínhamos a certeza que tínhamos indivíduos que, de facto, não eram bufos, eram chamados bufos. Hoje, eu tenho lá em casa, fumava na altura e havia licença para usar isqueiro. Incrível, mas é verdade. E havia essa sensação que se tinha, é que nós estávamos sempre por aqueles indivíduos que a troco, não sei de quê, muito pouco, eram os informadores. Isso era uma coisa que pairavam, e o meu pai dizia muito, cuidado, eles estão em todo lado. Eles, por uma ninharia, por 2 tostões, de facto, informam e tramam a vida das pessoas. Isso eu acho que nós não tínhamos muita noção, falávamos muito, e tinha o Mestre Lagoa, que de facto era um homem que já mesmo na altura, que fazia uma coisa muito interessante, levava os alunos, muitas vezes não era só nas aulas, levava para a rua, para estar na rua, e aí ele falava, bem, aquelas pessoas, não sei o quê. Eu acho que ele foi um grande educador de muita, e hoje tenho uma série de colegas de curso que elas acabaram. Grandes mulheres, como a Gabriela Carrascalão, que vinhamos todos os dias de comboio ali da parede para a faculdade. Ainda hoje mantemos, ainda há pouco tempo, ela fez a exposição e eu vim.
Aida Sousa Dias, Carmo Póvoa, ainda mantemos todos, somos nossos colegas da faculdade. Entretanto, vai para Paris? Sim. O que é que vai fazer a Paris? Varrer ruas e lavar pratos. Mas porquê é que vai? Era a fixação de Paris. Os meus pais já tinham estado... Eu nunca tinha estado a Paris, os meus pais e a minha mãe já tinham estado lá a viajar, e aquilo fascinava-me, queria ver como é que era a arte, como é que eram os edifícios. Sabia, por exemplo, na fotografia de 2 a 10 anos, que era o Mois de la Photo, e que havia exposições nas sabatarias, nos supermercados, não eram só em sítios que era para as pessoas, de facto, quando a arte, ainda hoje em Portugal não se percebeu isso. Eu tentei muitas vezes, mas não se percebeu. As pessoas não vão à arte, a arte é que tem que ir às pessoas. Portanto, a arte e mesmo as exposições estavam nos sítios onde as pessoas tinham que ir todos os dias, tinham que levar com aquilo. Nas estações de comboio, nas estações de metro. É extremamente importante isso. Eu acho que Portugal ainda não entendeu, de facto, que é um meio fantástico de dar conta de arte. Portanto, eu aprendi que tinha muita curiosidade. Sempre fui muito curioso das coisas, de ir. E tinha, quando vinha muitas vezes também de férias aqui para a casa das minhas irmãs, não havia muito dinheiro, uma das coisas dos meus passatempos preferidos era ir às embaixadas e buscar aqueles panfletos turísticos e os mapas das cidades e quase no meu imaginário, imaginando as cidades, os sítios. E a cidade que de facto hoje continua a ser a minha grande cidade. E ir visitar os sítios onde eu vivi, que eu passei, ver os concertos, ir aos sítios, já ver com a minha mulher, os sítios onde haviam os concertos. E Paris, naqueles panfletos que eu tinha e a oralidade dos meus pais, era ali que eu gostava de estar. Pensava que ia viver a vida toda, mas ao fim do ano não. Quis vir para cá. E é quando vai para a tropa, não é? Quando para a tropa. Outubro de 71. Outubro de 71. E a essa altura peço ao meu pai para me arranjar uma cunha. Fotocine. Foi o que calhou-me, ali na rua da Escola Politécnica, acho que era o 64, em frente à antiga Faculdade de Ciências, e apanho como instrutor 2 grandes instrutores, ainda hoje mantemos uma amizade, o Júlio Isidro e o Carlos Cruz. Interessante. E a certa altura, o que é que era necessário? Quando se tinha melhores notas, os piores notas eram os primeiros a ser mobilizados. Não para a África. Eu tinha que ter alguma experiência. O meu pai tinha sido delegado quando veio de Angola, o Luís Fontoura, que depois deixou a magistratura para a advocacia, e na altura era administrador da capital. E o meu pai pediu ao Luís Fontoura, disse, para o miúdo, para vir aí, para ver como é que é da fotografia, como é que se aprender a ver se ele tem o melhor no curso. E entretanto vou para a capital, a ganhar 0, das 8 da manhã à 1 da tarde ia para a capital, e à 1 da tarde entrava na tropa, até às 7 da tarde. Varrer o laboratório, esmaltar as fotos, fazer o hipossulfito e o metobisulfito, o velador, o fixador, a água. E a certa altura, isto no jornal da capital, ainda na Rua do Século, em frente ao Século. E a certa altura, meus grandes mestres, 2 mestres a que devo a profissão, o João Ribeiro e o Joaquim Lobo, tinham lá, e a certa altura, num jornal, estamos a fotografar na rua. O João Ribeiro e o Joaquim Lobo chegam-se ao pé do Luís Fontoura, homem que também acompanhei até ao final da vida, mesmo até os últimos dias. Digo, Soutor, o rapaz está aqui, não é sindicalizado, na altura era a obrigatoriedade de ser sindicalizado, não ganha um tostão, já anda a fotografar na rua. Isto não pode ser, Soutor. Resolva lá isto. E o Fontoura perguntou, mas o rapaz como é que é? Ainda está muito verde, ainda precisa levar uns calduços. E levei já muito grande, não me fez mal nenhum, do João Ribeiro, mas faz-se. Chegam cá abaixo e digo, vai lá acima do Luís Fontoura que ele quer falar contigo. Eu fui e digo, o meu tempo de antena acabou.
E disse, queres uma profissão? Quero uma profissão. Então, queres ser aqui repórter fotográfico daqui? Tens que aprender muito, não te esqueças. E durante anos, sabe como é que eu era conhecido na profissão? O filho do juiz. Depois estive entre comas e matando ao longo da vida do filho do juiz. É assim que eu entro para os jornais. Aí estava em 71, 72? Eu entro para a tropa em outubro de 71, eu sou sindicalizado em junho de 72. 1 de junho de 72. Já estavam uns meses antes, mas para mim o que eu conto é o número 63 da minha carteira profissional que eu mantenho do sindicato, número 63, 1 de junho de 1972. Exatamente. Aí, para mim, é que eu acho que é o dia que começa a minha carreira. Os outros foi a lavar o chão do laboratório, fazer os líquidos, a esmaltar fotografias, coisas que as pessoas não sabem o que é esmaltar uma fotografia. Aquelas chapas. Como é que era a redação da Capital em 72? Era fantástica. Ainda há bocadinho estávamos a falar de uma mulher que até hoje está no meu coração e é uma amiga de sempre, a Edith. Foi quando conheci a Edith. Muito poucas mulheres, mas um ambiente familiar muito grande. E tínhamos um homem que eu tive anos que não gostava dele e achava muito rígido, mas acho que de facto também aprendi muito com ele, chamado Rodolfo Iriarte, que somos amicíssimos. Era o chefe da redação, puro e duro. Mas assim é que nós aprendemos. Aprendi muito e mantenho hoje as relações dos que estão vivos, infelizmente muitos já partiram e fazem muita falta, mantemos uma amizade, recordamos. Foram momentos lindíssimos de aprendizagem, de politização mesmo, de falar baixinho, mas com medo que o camarada ao lado também fosse informador. Mas eram momentos muito interessantes. Eu acho que a democracia às vezes faz falta haver momentos de clandestinidade, de estarmos sem saber que estamos ali a conversar, sem sabermos nada. Eu acho que isso é tão importante. Queria-nos, não sei, eu sinto falta às vezes disso, daquela clandestinidade. Vamos aqui falar de uma coisa. Às vezes não era para fazer nada, era só para conversar, para partilhar. E sabermos, não falas com ninguém. Eu acho que era extremamente tão importante voltar a ver isso. Assim, às vezes tem falta disso, mas pronto, a vida é como é. E teve contacto com a censura? Sim. E numa das minhas exposições, eu recordo daquele grande temporal que houve em Lisboa, que morreu muita gente. Eu não fotografei isso, mas quedas de árvores ali ao pé da Avenida da Liberdade. Censuraram essa fotografia, que as quedas de árvores e as pessoas a serrar as árvores. Essa é que me faz impressão que eu não consegui compreender até hoje porque é que censuraram uma fotografia dessas. E havia outras que me marcaram muito. Aliás, tenho na minha exposição, num 10 de junho, o Américo de Maza, ali no Terreiro do Paço, Praça do Comércio. É sempre, nós ainda pensamos no Terreiro do Paço, mas é a Praça do Comércio, a condecorar. Foi das fotografias mais dolorosas que me custou, porque já tinha a consciência da guerra colonial, das mortes. A certa altura, há amigos que vão desaparecendo na guerra. Isso marca-nos muito. Marca-nos muito. Na guerra que não tinha significado, isso tinha logo a consciência em relação disso, que não tinha qualquer significado. Estávamos a criar carne para canhão, uns jovens. Mas pronto, tive essa experiência na capital é muito interessante. É muito interessante. É a escola, é a base da escola do fotojornalismo. Depois, quando eu passo para o jornal em 75... Já vamos ao pós-25 de Abril. Estava a falar um bocadinho da escola de fotojornalismo. Como é que foi esse período em termos de aprendizagem, jornalística? Brutal. Muito mais sermos criticados do que sermos louvados. Porque nós aprendemos, de facto, com a crítica. O João Ribeiro tinha uma coisa fantástica. Às vezes o serviço era muito... Nós fazíamos o serviço. Dar cá aquela palha não era como ele queria. Castigo. Fotografar os chavarizes de Lisboa. Ou então, ir para os prédios ali nas Avenidas Novas com um avião a passar.
Não fez mal nenhum. Fez quando eu estava ali, quando estava naquilo tudo, eu disse, para a próxima vez eu tenho... Porque ele diz sempre uma coisa, as máquinas fotográficas, o melhor que há, não tiram as fotografias, são tiradas aqui. E, por exemplo, na altura, tínhamos que, na nossa cabeça, saber daqui até aí, qual é a medida. E eles obrigavam-nos a fazer isso para pôr a medida na máquina. E a luz? Diafragma. Qual é a luz que está ali? Qual é a sensibilidade que pões? E desde os primórdios da fotografia até hoje, não mudou nada. Uma regra 3 composta. Velocidade, diafragma, sensibilidade. Não é mais nada. Depois é só jogar com isto. É uma regra 3 composta. É tão simples como isto. Complicamos muito, hoje temos os digitais, temos isso tudo. Mas a minha dificuldade com o digital é só uma, que ainda não conseguiram resolver. Porque antigamente, nas máquinas normais, quando se fazia o disparo, sabia-se que aquilo era impresso na película. Hoje, desde que existe o momento, até que é impresso, de facto, no cartão, ou seja onde for, como dizia o João Ribeiro, um cagagésimo de segundo, e por isso é que se vê, estarmos sempre a ver, saber que é na altura que a mão que está assim, porque é que os dos desportos, que eu admiro muito, os meus camaradas do desporto, que têm que que a bola vai estar ali antes. Por isso é que eles estão a disparar, mas que só às vezes um fotograma é que funciona. E isso foi uma escola. Eu aprendi a fotografia, portanto, não é nenhum curso, felizmente que hoje há, que é essa transmissão de conhecimento, aprendi, como eu costumo dizer, na tarimba. Mas na tarimba, como eu estou a dizer isso, a fazer estes testes, a fazer estas coisas, a saber na rua, a saber como utilizar as objetivas, como utilizar, que é muito difícil, uma grande angular, sem parecer que os prédios estão todos a cair. E isto depois os fotógrafos que para se salvar dizem que aquilo é arte, não é arte nenhuma, não souberam foi fotografar. Esta constante crítica que tínhamos é uma aprendizagem. Na altura nem sequer havia escola. Foi uma escola que eu devo ao João Ribeiro e ao Joaquim Lobo. Foram, de facto, os meus mestres de escola. Muitas vezes, dali na cabeça e ter castigo já casado e com 2 filhos, assim. Mas foi assim que se aprende. Aprendeu-se com a tarimba, aprendeu-se com os erros. Muitos erros. Portanto, essa escola, para mim, foi uma escola que eu hoje tento transmitir quando tenho os cursos aos meus alunos, mas de outra forma, evidentemente, explicando, sabendo entender isso. Quando chegam com as máquinas no meu curso, assim, acabou-se aqui. Aquela só trabalho em manual. Até, mas eu só tenho um telemóvel. Outros telemóveis também. As fotografias têm que ser criadas aqui. Eu tive um miúdo com 14 anos com um telemóvel e vinha outro, vinha artilhado com montões de objetivas, telas, grandes angulares, corpos. E o miúdo, espetacular, porque ele pensava. E quando eles fazem as fotografias, eles perguntam, porquê é que fizeste isso assim? É uma das coisas, às vezes chegava ali, o João, porquê é que tu fizeste isso assim? E eu não sabia se era bem, se era mal. Porquê? Explica-me. Explica lá. Porquê? Querias despachar e vir embora? Disparar para dizer que já estava feito? Ou não? Diz-me. É interessante esta escola que eu tive. É evidente que não transmite da mesma forma, desta forma rígida e tudo, mas que me ajudou no pouco de fotojornalismo que sei hoje, ou que aprendi. Escola da vida, que é muito importante. Foi. Queria lhe perguntar sobre o ambiente no Bairro Alto, no bairro dos Jornais. Era uma coisa deslumbrante. Nós éramos comensais, portanto pagávamos 20 escudos ao mês no 1º de maio. E ao almoço, as redações do Diário Popular, do Diário de Lisboa, da Bola, do Record, do Século, todos ali, aquele núcleo, juntávamos ao almoço. E é tão interessante os repórteres fotográficos, se algum falhava um serviço, mesmo que não tivesse, pessoalmente, nem se falassem, cortavam o negativo e davam ao outro. E havia uma coisa que era deslumbrante, e eu era amigo dos dois. O Nuno Ferrari, um benfiquista da Bola, e o Capela do Sporting. O Capela recusava-se ir à luz,
E o Nuno recusava-se ir ao Alvalade. Mas quando havia jogos, eles dividiam. Mal sabiam os jornais que as fotografias de Alvalade eram do Capela e as fotografias da Luz, no Record, eram do Nuno. Eram dois grandes amigos, dois homens. E depois aprendíamos com aquelas experiências. E é a minha geração dos repórteres fotográficos, que é uma geração que já tem, digamos, alguma cultura, já tem mesmo cultura universitária, já era obrigatório o 7º ano do liceu para inscrevermos no sindicato. Mas a geração anterior, que é fantástica, e tínhamos um indivíduo que já morreu, que estava no Diário de Notícias, é o António, agora faltou o resto do nome, que não conhecia uma letra também de um comboio. E às vezes vinham assim, Inácio, lê-me lá aqui o papel que eu esqueci dos olhos. Eu disse, tu não conheces as letras. É o António, agora varreu-se-me o nome. Aguiar, o António Aguiar. O Aguiar. Um repórter fotográfico deslumbrante. Analfabeto. Não interessa. Aliás, eu digo muitas vezes isso, muitas vezes há amadores que são muito melhores do que muitos repórteres fotográficos. A fotografia não é por sermos profissionais, é que somos os melhores do mundo. Negativo. E depois isto é uma arte que temos que nos dedicar, que temos que abraçar com amor. E especialmente estar nos sítios, muitas vezes, por exemplo, nos comícios, e com um camarada meu redator, fazíamos a equipe, e ele dizia, mas o que é que ele disse ali na final? Eu não estava, eu não, vivia no meu mundo, olhava, tentava o melhor ângulo, a melhor situação, via que ele tinha feito um gesto, ele repete aquele gesto que eu não fotografei daquela vez. Portanto, a concentração não estava com os ouvidos, estava com os olhos. Por isso é que eu gostava de dizer há bocado, é extremamente interessante. As pessoas, muitas vezes, mesmo os políticos, eu não começava logo a fotografar. Começava a tentar perceber, por uma frase aqui e acolá, como é que eles reagiam àquele estímulo. E aí, para mim, é que era o melhor ângulo. Eu recordo-me... Eu gostava sempre de fazer as entrevistas com o Dr. Álvaro Cunhal. E ia sempre comigo, outro grande homem que eu aprendi muito, Manuel Bessa Múrias. E aquelas eram entrevistas que demoravam horas. E o Dr. Álvaro Cunhal, rígido, eu sentia daquelas fotografias, de vez em quando gostava de fazer um intervalo. Ele nunca me deixou fotografar, nem quando muitas vezes nas entrevistas estar a desenhar, pedia. Ou dele agarrar na carteira e mostrar a fotografia da filha, dos netos. De ir depois ao café e nós brincávamos assim, eu brincava com ele, para ver o que era. E dizia, então Inácio, o que é que era? Uma bola de Berlim. Ele já se ria. E aconteceu uma coisa muito engraçada, a minha relação sempre com o Cunhal foi sempre uma relação não política, mas de afetos. No dia que Portugal faz a assinatura da CE, não, mas só para perceber, eu estou Cunhal, só para dizer Cunhal. O Dr. Mário Soares agarra-me no barco ali na Torre de Belém, agarra-me e diz, fica aqui. Foi quando chegou o Filipe Gonçalves de helicóptero. Eu a vir para trás, torço um pé, parti, já fotografei. Aqui, pronto, todos os presidentes que estiveram na assinatura e nos Jerónimos, já só sou o sapato. E de seguida fui pôr gesso a São José, que aliás no jornal Bessa Múrias pôs, que gostava disso, que eu era a primeira vítima da CE. E entretanto, há um congresso do Partido Comunista em Loures, e no intervalo o Cunhal chama-me. Sr. Inácio, até que o Pé Partido já está aqui a trabalhar. A atenção que ele tinha dessas coisas. Nós doutores já está, não posso ter cuidado nenhum consigo. O Eduardo Tomé, que também já não está connosco, tem essa fotografia, fotografou-nos assim, finalmente o Cunhal arranjou o seu Delfim. Entre nós, essas coisas todas, ele já estava cego a votar, o Álvaro Cunhal já estava cego a votar ali no Liceu Camões e pela voz conhecia. Portanto, isso era só para dizer que se queria, mesmo políticos de diversos quadrantes políticos, queria-se esta afetividade.
que eles estão afetivos também. O Cunhal nunca era aquele homem, depois tinha a mariconete debaixo do braço, era sempre aquela imagem. Desculpe lá, Pedro, fugi aqui Nada.